Nós temos, então, hoje, nós estamos abrindo aqui nossa mentoria para tirar, né, dúvidas, aqui nosso plantão de dúvidas, de situações que estão ocorrendo na semana, tanto no seu condomínio, quanto também de situações que vocês tenham ficado com dúvida lá no estudo, em um dos módulos. Tá certo? Eu só estou pegando um papel e caneta para começar a anotar também. Tá bem. Tá, ok. Então, assim, tem alguma pergunta, Maria Luísa, que você gostaria de fazer, ou a Alessandra gostaria de colocar no grupo alguma pergunta para que a gente pudesse discutir um pouquinho? No momento, não, porque sempre quando eu faço as perguntas, vocês já vão respondendo lá no grupo, né? Quando eu tenho alguns problemas assim, eu já consigo resolver. Vocês já sempre são prontos para responder. Tá bem. Muito bom. Eu agradeço, a gente tem feito aí nosso melhor, coloca a equipe, né, para trabalhar. Eu digo para o pessoal o seguinte: sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Ou chega, né? Mas com muito sacrifício. Então, assim, eu falo para vocês como síndico também, eu posso dizer que trabalhar em equipe é o grande diferencial. Ter uma equipe, compartilhar tarefas, é o grande diferencial de um síndico que quer realmente entregar serviço. Tá? Nós temos visto, eu tenho ajudado alguns condomínios, alguns síndicos, alguns condôminos que precisam, de alguma forma, se livrar do síndico medíocre ou do síndico autoritário, que acha que é o dono do condomínio. Da mesma forma que existem síndicos também que são bons e querem se profissionalizar. Então, a gente tem trabalhado dessa forma. E sempre que a gente percebe, que a gente faz uma avaliação, a diferença está basicamente nessa questão de ser um síndico centralizador ou ser um síndico que compartilha, ele planeja e compartilha atividades, né? Ele ouve os condôminos, tá bom? No caso aqui, então, ok, a Maria Luísa não tem nenhuma dúvida hoje. Antes de eu colocar um item para a gente debater, Alessandra, você gostaria de apresentar algum item para discussão? Para ser sincera com você, esta semana eu não consegui estudar, porque meu filho até teve febre ontem, ele não estava muito bem, agora ele já está aprontando ali na sala, aí eu deixei ele com meu esposo. Então, eu não tive mesmo tempo para me dedicar ao estudo, né? Então, essa semana eu não tenho nenhuma pergunta, infelizmente. Ok, não, sem problemas, tá? É assim mesmo, a ideia do estudo à distância é que você faça dentro do seu tempo. Vai ter uma semana que a gente acaba se enrolando, seja com algum problema de trabalho ou da casa, né, em relação à casa, à família, ou um caso de saúde, né? Que bom que o teu menino já está fazendo arte aí na sala. Arte. Significa que tá voltando, a saúde tá melhor, né? A gente fica feliz. Eu tenho dois pequenos. Eu tenho o Miguel, tem 5, né? Vai fazer 6 anos, e a Sofia, que nesse mês, dia 30, faz 2 aninhos. Então, assim. Está na idade de fazer bastante arte, dois, né? Eu já faz tempo que passei por essas idades aí. Maria. Então, se a gente o meu mais velho tem 25 e o caçula já tem 16. Ah, que bom, que bênção. Cada fase é uma fase, né? Cada fase é uma fase. E o do meio, o quartel me levou essa semana. Está servindo? Está servindo o exército? Ai, que legal. Está servindo o exército, Foi essa semana para lá. Então, essa semana eu também vou ser sincera, daí com essas correrias de estar correndo, eu não estudei também essa semana aí, não. Incrível que eu acho que eu estou meio atrasada nos estudos, que eu estou lá na pasta financeira ainda. Você deve estar lá no início, porque assim, a pasta financeira é o nosso módulo 6.
6. Né? 5, Isso, perdão. eu estou bem no início. Eu estou bem lá no início. Então, assim, a pasta financeira a gente vai liberar ainda vídeos e materiais. Vocês vão receber, por exemplo, uma pasta inteira com despesas reais, com notas reais, com relatórios reais de um dos condomínios que a gente presta serviço. É claro que a gente vai, por ética, resguardar, né, as informações. Então, nós não vamos aqui falar qual é o condomínio e também nas informações está tudo com tarjas, né? É mais para que vocês tenham um material de informação, tá bom? Bom, dentro dessa questão, eu queria ver com vocês o seguinte. Nós temos tido muitas reclamações da questão do síndico ser o dono ou o síndico ser autoritário. Eu não sei se vocês passaram por alguma situação assim, ou de não ser devidamente compreendido e ser taxado como dono, como autoritário, ou de ter um síndico agindo nessa situação. Há alguma experiência parecida, ou com a Maria ou com a Alessandra? Aqui é totalmente, é bem complicado. É tanto que ele usou a Assembleia, dizendo que ele tinha direito de defesa, mas eu não sei em qual juiz ele pediu esse direito de defesa, e usou a Assembleia para atacar o grupo concorrente. Foi bem, assim, eu teria vergonha no lugar dele, mas ele não tem nenhum pingo. Que pena. E os outros condôminos, como que se comportaram diante da atitude dele ali? O que eu percebi? Alguns condôminos que defendem ele a ferro e fogo são pessoas que já foram beneficiadas de alguma forma. Alguns não moram mais aqui, mas tem a unidade ainda, né? Okay. E outros, recentemente eu sei que foi reformado o apartamento por causa de um problema que estourou um cano no condomínio, e ele disse que não teve cobertura do seguro e ressarciu todo o custo com piso, lavagem de tapete. Então, aí essas pessoas defendem ele, lógico, né? Porque acha que ele está fazendo a forma certa. Mas se ele tivesse feito a manutenção, eu acredito que esse reparo não ia sair do nosso saldo do caixa. Eu acredito que esse reparo ia ser coberto pelo seguro. Só que quando a pessoa é beneficiada, ela não se importa de onde sai, né? Ela esquece que tem 300 famílias que estão custeando isso, né? Então, é bem difícil lidar com isso. Ok. Maria, ia comentar alguma coisa? Na verdade, assim, eu estou síndica no condomínio, né? Então, eu sou mais de conversar, do diálogo. Eu gosto de trazer os condôminos, tentar resolver os problemas, mas no diálogo, né? Eu não sou autoritária. Mas o que aconteceu na gestão passada, eu já estou no 3º ano, né? Fui para o 3º ano. O que aconteceu na gestão passada é exatamente isso. O síndico, ele se sentiu dono do condomínio, né? E muitas vezes resolvia situações conforme ele queria, e chegava numa assembleia, ele expunha de uma forma que todo mundo acabava concordando com ele, né? Mesmo não aceitando, mas concordava. E foi quando eu não concordei e me candidatei. E me candidatei pensando que não ganharia. E acabei ganhando, só que ele pretende voltar, né? Os 2 anos agora que eu me candidatei, ele se candidatou novamente e nós vimos que realmente, na forma que ele trabalhava, não funcionou. Né? E agora ele quer voltar, então, ele quer voltar ao trabalho, então. Quer voltar. Eu não sei se você lembra, antes de eu começar esse curso, até eu comecei o curso para querer aprender mesmo, porque eu sou uma moradora que se tornou síndica.
Eu não sou uma Certo. síndica profissional, né? Eu sou uma moradora que se tornou síndica por não entender como que o síndico estava trabalhando daquela forma. E eu apanhei muito no primeiro ano, porque não sabia nada de condomínio, não conhecia nada, e como ele não ganhou eleição, em contrapartida, ele não me deu informação nenhuma, não me ajudou em nada no início. Eu tive que procurar tudo e aprender tudo. E agora, esse ano, no começo do ano, não sei se você lembra daquela questão que nós falamos na questão do salário do síndico. Lembro. Pode colocar para a Alessandra. Pode passar para a Alessandra. Posso supor, Alessandra, foi assim. Quando eu me candidatei agora para o terceiro ano, o síndico anterior também se candidatou, e como ele perdeu a eleição, ele entrou com ação, entrou com essa, na própria Assembleia da Eleição, que o salário da síndica estava errado, porque o nosso salário é um determinado e o nosso regimento interno, ele diz um outro valor, ele diz um valor a menor. E só que ele trabalhou por 4 anos como síndico, ganhando o salário que eu ganho, entendeu? Só que agora, como então ele sabia, né? Então ele sabia que ele estava ganhando errado. Ele estava ganhando errado. E daí ele entrou com essa na Assembleia, querendo abaixar o meu salário. Daí eu fiquei sem saber o que dizer, porque no regimento interno realmente diz que o salário é menor, só que existe a Assembleia que aprovou o salário maior. E como eu caí de gaiato, vamos dizer, de síndica, eu não sabia o que responder na Assembleia. E deixei, só que daí eu falei assim, bom, então vamos discutir esse assunto nos assuntos gerais da Assembleia. E a Assembleia aprovou, nós estávamos em maioria, 38 pessoas na Assembleia, sei que 30 pessoas da Assembleia aprovou que continuasse sendo pago o mesmo salário. E ele falou que ia lançar um processo contra a minha pessoa, porque eu teria que devolver o salário a maior durante os 2 anos que eu trabalhei. Daí foi aonde uma das condôminos, porque eu não me defendia, porque os condôminos não deixavam eu me defender, eles me defendiam. O condômino falou, se ela tiver que devolver, o senhor também terá. O senhor trabalhou 4 anos ganhando a mesma coisa. E assim foi um constrangimento, ele saiu da Assembleia, falando que ia entrar com o processo, eu falei, é um direito que lhe assiste, e daí como eu não tinha conhecimento, eu corri atrás de tudo quanto eu podia para entender o que estava acontecendo. Foi daí que a gente se conheceu, né? Foi nessa dúvida que eu tive que a gente foi, e agora estou fazendo esse curso aí para a gente se aprimorar. Sim. E acabou que ela perguntou, né? E aí eu falei para ela, olha, só tem uma saída, procurar nas atas, porque se nas atas estiver aprovando o salário, você está tranquila. E o outro passo é você reunir a Assembleia, ir lá expor o caso, colocar em votação, e os condôminos vão decidir. E foi exatamente o que aconteceu, né, Maria? Foi. Que já tinha... Na verdade, nós temos, nesse decorrer de anos que tem o nosso condomínio, são 3 atas que existem dizendo que é esse salário. Uma em 1996, uma das síndicas já recebeu esse valor de salário. E depois teve uma agora em 2000 e pouco, ou 2011, se eu não me engano, e depois teve uma outra em 2015, 2016, e agora essa última Assembleia. Então, nós estamos basados, né? Ele pode entrar com o processo dele. Só que o problema é que ele quer voltar a ser síndico. Esse que é o problema. E daí Oi? E quando que é a próxima Aqui eleição? É anual, agora só em janeiro. Entendi. Foi em janeiro a última eleição, né? E ele insiste em dizer, até esses dias ele me encontrou. Só que daí agora, como a gente já está aprendendo mais coisas, a gente fala as coisas com convicção, né? Com certeza do que está conversando. É diferente. É diferente a conversa. E daí ele chegou e falou assim, tem certeza que essa última Assembleia é válida? Eu falei, tenho. Foi convocado os 100 moradores, foi feito o edital, foi feito tudo. Então, está tudo legalizado. E a ata está reconhecida em cartório. Não tem o que se discutir, né?
Maria Luísa, de que cidade é teu condomínio? Só fala a cidade para nós. Curitiba. Curitiba, muito bem. Curitiba. Eu tenho tios aí que Alessandra de moram em onde? Curitiba. Eu já Alessandra fui a trabalho em Curitiba. Muito linda a Tá vendo? cidade. É linda. Você conhece Curitiba também? Eu fui a trabalho, mas aproveitei para fazer um turismo rápido É muito linda. na Curitiba Ópera é de linda. Arame, em alguns pontos turísticos. O Parque Muito linda. Tanguá, né? Mas, Tem sim. meninas, é o seguinte, dentro dessa situação, vocês percebem, o caso da Maria Luísa, ele é um caso diferente, porque ela é uma síndica que respeita. Então, ela procura ter os condôminos perto, ela procura conversar. O que desafiou ela a ser síndica, pelo que eu entendi, foi a postura do síndico anterior, a postura é errada. Nessa situação, os condôminos que estavam mais ligados perceberam e deram a ela a chance, mesmo sem conhecimento. Ela foi bem no primeiro ano. Foi bem que eu estou dizendo aqui, eu não estou avaliando o trabalho, mas eu estou entendendo o reconhecimento do trabalho dos condôminos, porque eles votaram em você pela segunda e pela terceira vez. É anual, e você já recebeu o terceiro voto de confiança. Então, Maria Luísa, parabéns. Hoje que a gente percebe no Brasil, eu não estou falando fora do Brasil, falando de Brasil, que é por onde eu tenho ajudado, onde eu tenho conhecido pessoas, a gente tem visto uma inversão de valores. Então, a gente tem visto o seguinte, síndico que toma decisão, por exemplo, vou comentar com você um caso que eu recebi semana passada de um condomínio. A síndica, veja, você é uma síndica nota 10, uma síndica boa, mas lá é uma síndica ruim. Essa síndica mandou uma mensagem para todo mundo dizendo o seguinte, pessoal, eu estou cancelando com a administradora, estou contratando uma de minha... Não, eu cancelei com a administradora e contratei uma de minha confiança, porque, por questão do Código Civil, eu respondo financeiramente e eu preciso ter uma administradora que seja da minha confiança. O incrível é que é a mesma administradora que ela trouxe do outro condomínio onde ela é síndica. Esse é o segundo condomínio dela. E junto com a administradora vem toda a equipe, elevador, manutencista, né? toda a turma dela. Então, o que você percebe aí? Oi? É um jogo de interesse, né? Esse é um jogo de interesse. Então, você vê, ela está tendo um gasto em um dos condomínios, só com elevadores, 7 elevadores, ela está gastando R$ 15.000. Alessandra, aí no seu condomínio, você lembra do número de elevadores e quanto custa? São 6 elevadores e, em média, quase, acho que é 6.000 e alguma coisa. No total, né? Mensal, isso. Você conseguiu fazer a diferença aí? Diferença grande, né? Lá são 7 elevadores, está gastando 15.000. No condomínio da Alessandra são 6 elevadores e gasta na faixa de 6.000. Então, você percebe que só neste item, alguma coisa muito errada. Eu não vou falar que ela está roubando, eu não vou falar nada disso. Não mas está no negociando mínimo, os contratos, né? Exato, é no mínimo incompetente. Vamos citar assim, né? Para ficar bonito. No mínimo incompetente. Então, numa situação dessa, o que o condômino pode fazer? O condômino, ele precisa agir. Num caso de síndicos igual a Maria Luísa, e outros que eu conheço, como no meu caso, eu também sou síndico, que está fazendo a coisa da forma certa, o recado que eu te dou, Maria Luísa, não precisa temer. É só você não ficar assim achando que está com a situação sempre ganha, né? A gente ter alguém se opondo, alguém cutucando, seja ele um hater, seja ele um possível concorrente, é legal, porque dá para a gente aquele gás que muitas vezes está faltando, para a gente correr, que nem você correu
e está buscando melhorar ainda mais o seu conhecimento para fazer melhor para o seu condomínio e, com isso, com todo jeito bacana que você trata o pessoal, ouvindo, respeitando, dando respostas, né? Trabalhando em prol do condomínio, fazendo o melhor pelo condomínio e ainda se aprimorando para fazer cada vez melhor, o síndico permanece. Você não vai ser tirada daí, né? A não ser que você peça para sair. Então, fica tranquila, tá? Porque na maioria dos casos é como essas histórias que eu estou trazendo para vocês e como a Alessandra mesmo testemunha no condomínio em que ela vive. Porém, lá ela começou a fazer um trabalho de buscar apoio, de repente, meio tarde. Não deu tempo, uma visão minha, tá, Alessandra? Não deu tempo de conseguir mostrar para as pessoas quem era a Alessandra, quem é a Alessandra. A Alessandra é uma pessoa com conhecimento em contabilidade, administração, recursos humanos. Uma pessoa que está buscando, como você, Maria Luísa, conhecimento para fazer a melhor gestão possível. Mas ela identificou diversas irregularidades na gestão do síndico atual. Ela apontou, ela apresentou, e com certeza, se ela tivesse tido um pouco mais de tempo, ela teria virado o jogo lá. Mas eu falei para a Alessandra e falo para você, no caso dela, que ela está buscando o lugar do síndico que está lá, é porque ela, como condômino, ela está sofrendo vendo o patrimônio sendo mal cuidado ou sendo gasto recursos que poderiam estar valorizando o patrimônio, sendo gastos de forma errada. Vê que no caso de elevadores, não é o caso de gasto errado que tem lá no condomínio da Alessandra. Mas existem outras contas, e eu sei um pouquinho disso porque a gente trocou informações de forma profissional para que eu pudesse dar meu parecer e ajudá-la. Lá tem coisas erradas. Eu vou dar para vocês um exemplo, não do caso da Alessandra, mas do caso de um outro aluno nosso. Nós temos um aluno hoje que ele está concorrendo à vaga. Vocês sabem, vocês participam lá do curso. Ele está lá em campanha. Semana passada ele falou para mim que estava bem desmotivado. Eu não lembro se a Alessandra lembra disso, mas ele falou que estava bem... Eu não lembro exatamente o nome dele, mas eu lembro que ele estava bem preocupado. Era o Mário, né? É o Mário. É o Mário, Sérgio, acho. E hoje eu falei com o Mário. Eu falei, e aí, Mário, como é que está a sua base de apoio e tal? Ele também começou a correr bem em cima. Talvez não deu tempo dele mostrar quem é o Mário para as pessoas. E lá, Alessandra, da mesma forma que no seu caso, tudo foi assim muito bem arquitetado para tentar manter o síndico existente, tá? Lá a votação vai ser por aplicativo, as pessoas não vão ver a votação. Então, se alguém quiser manipular a informação que está por trás do aplicativo, dá, né? Não é todo aplicativo que tem essa garantia de compliance. Não queriam deixar ele ter a palavra para apresentar a proposta dele. Mas eu vou dar um exemplo que estava acontecendo lá, que é assim de arrepiar. Há um mês e pouco atrás, o síndico resolveu fazer um gasto de 86 mil, se não me engano. 86 mil em câmeras, sem pegar aprovação em assembleia. Isso pode, Maria Luísa? Você que é síndica? Eu acredito, eu não faria isso. Sem aprovação, não. Eu não faria. Então, você vê, é muito dinheiro para você se responsabilizar. Ele está de saída, talvez, né, se ele perder hoje, ele está de saída, e fez esse gasto exorbitante. Para você ter uma ideia, se você fizer o cálculo de R$500 por câmera, contando o serviço, contando o equipamento, vezes 60 câmeras, daria 30 mil. Aí você coloca aí, mais 10 mil de cabo, vamos chutar o balde aqui,
Vamos pôr R$ 10.000 em cabo CAT6, que é o cabo mais caro que tem para esse tipo de trabalho e é a melhor qualidade. Então, vamos dizer que gastou 40 mil. Então, ele pagou 83 ou foi 86? Será que tem alguma coisa errada? Eu posso dizer o seguinte, no mínimo, incompetência. No mínimo, incompetência. Muito dinheiro, muito dinheiro. Então, assim, é de síndicos assim que os condomínios estão cheios. E precisa fazer alguma coisa. Só que, para fazer, nós, seja aqueles que são do bem, que já fazem o certo, seja condôminos também do bem, que querem fazer o certo, precisam fazer alguma coisa. Então, vocês percebem que só uma troca de informação num grupo, como nós estamos fazendo aqui, olha como dá para perceber se as coisas estão andando no eixo ou não dentro de um condomínio. Maria Luísa, fala para nós quantas unidades tem no seu condomínio? O nosso condomínio é um condomínio misto. Eles são casas, apartamentos e sobrados, né? Eles são de 100 unidades. 100 unidades. Isso. Tá. No caso dos apartamentos, quantos andares? Tem 3 apartamentos de 4 andares, 3 blocos de 4 andares, e daí os sobrados que a gente chama são apartamentos de 1 andar. Ah, ok. Que a gente fala sobrados, né? Mas são apartamentos de 1 andar só. Por isso que a gente chama de sobrados. Ok. Daí esse nós temos 2, 3, 4 blocos. Eu queria lançar uma pergunta aqui para saber a opinião de vocês. E dentro aqui dessa conversa, até saber como que é no condomínio de vocês. Segura ele, William. Lucas, filho. Desculpa. Tudo bem. É a parte de portaria. A portaria de vocês aí é presencial ou ela é virtual? A minha é presencial, 24 horas. 24 horas. Isso. Aqui também é presencial. 24 horas. Ok. Possui só portaria? Tá. Possui só portaria ou possui ronda também? Portaria e ronda. Portaria e ronda. Okay. Mas, no caso, nós temos assim um carro que faz 2 vezes por dia a ronda e à noite também. Ela não fica constante, a ronda. O ronda aqui eu tenho bastante reclamação, o pessoal fala comigo. Que ele fica no celular, eu falei, vocês têm que falar com o dono da empresa. Ok. O Ronda é assistente, né, do dono da empresa, do síndico, porque o que acontece? O síndico, ele ficou 4 anos como síndico sem remuneração, voluntário. Certo. Aí, durante esses 4 anos, tinha uma empresa que eu trabalhei nessa empresa de segurança, eu era do setor de departamento pessoal na época. Antes de eu ser moradora aqui, eu não sabia. Quando eu entrei aqui, a empresa prestava serviço aqui, mas eu já tinha 2 anos que eu não estava mais naquela empresa, né? Mas eu gosto e é uma empresa que, assim, profissionalmente, ela valoriza muito o funcionário, mas quando eu saí de lá, o mercado estava bom financeiramente e eu fui atrás de melhor salário. Não foi por qualidade no local de trabalho, foi por salário mesmo que eu saí daquela empresa e estou até hoje na empresa que eu mudei. Porque a empresa que eu mudei, ela me oferecia outros benefícios que seriam muito mais vantajosos do que se manter na empresa anterior, né? Então, mas é uma empresa que capacita os funcionários, ela tem um setor lá que ela dá treinamento constante. Então, é uma empresa muito reconhecida em São Paulo. Na época que eu trabalhei, tinha 1.200 funcionários de prestadores de serviço. Então, é uma empresa grande e eles fizeram de tudo, né, nos 2 primeiros anos para dispensar a empresa. O síndico fez isso. Forçaram a dispensa, né? Isso, forçou a dispensa dessa empresa
e contratou os funcionários que eram prestadores de serviço, que foi uma das coisas que eu questionei, porque eu falei, isso pode dar uma multa para a gente pode ter problema trabalhista, né? De manter os mesmos funcionários que era antigo funcionário da empresa, porque você não pode recontratar um funcionário para o mesmo local de trabalho, né? Isso complicado. Isso na CLT. Não entendi, Maria. Porque eu não vejo dessa forma que não pode, porque, tipo assim, ele não foi desligado da outra empresa? Foi, mas a CLT, até na época, eu não sei como está hoje as regras trabalhistas por causa dessa mudança que teve, e eu não estou mais na área de DP. Uhum. Mas, assim, a CLT, ela fala, se um prestador de serviço tem um contrato direto naquele local, ele não pode recontratar o funcionário daquela empresa. Tem 6 meses que a pessoa tem que ficar afastada para ela voltar a trabalhar naquele posto. Mesmo, vamos dizer Ok. assim, é uma dúvida que vamos dizer, então, agora você gerou uma dúvida em mim. Vamos dizer que a portaria seja trocado a empresa da portaria. Mas a gente tem uns funcionários, vamos dizer assim, que são bons, e a gente pode, que eu já ouvi falar, né, não ocorreu ainda comigo, de trocar de empresa, mas solicitar que a outra empresa recontrate o funcionário tal ou funcionário tal. Então, isso não é possível? Não é legal. Primeiro, você tem que olhar no contrato da empresa anterior. Uhum. Lá, geralmente, tem essa regra, que você não pode, se qualquer funcionário for recontratado em 6 meses, você até paga multa. Isso, o síndico atual, ele amarrou essa informação no contrato dele. É uma confusão, Maria Luísa. No nosso É uma confusão gigante. É exatamente isso. Porque responder para vocês. Pode responder. Pode. O que eu vou responder para vocês é o seguinte. O que me aconteceu na questão de portaria? Quando eu cheguei, estava vencendo o contrato dessa portaria que eu estou. E é uma portaria que tem algumas deficiências. Até eu estou tentando cobrar. Só que quando a gente foi eu até fiz a cotação de preço de 3 empresas, chamei para uma assembleia, né? Porque tudo é por assembleia. Mas eu fui ler o contrato. Fui ler o contrato da empresa que está. Eu levei até para a Assembleia, mostrei que não era má intenção minha e nem má vontade de mudar, porque tem alguns moradores que queriam que mudasse. Eu falei assim, mas o antigo síndico, ele amarrou essa empresa por 4 anos. Ele amarrou de uma forma que na cláusula contratual ali não dizia que quando estivesse para vencer o contrato da empresa, com 60 dias de antecedência, eu teria que avisar que seria feita a cotação novamente, né? E ali não existia, ali existia assim, contrato por 2 anos, e assim que vencesse, seria automaticamente renovado por mais 2 anos. Sabe? Então, daí me amarrou ali, eu não pude trocar a empresa. Entendeu? Por isso que deixa eu passar, Maria Luísa, passar para vocês, então, uma posição disso aí. Primeiro, em relação a essa questão sobre o contrato. Assiste um vídeo meu na internet que fala como que eu reduzi 64% a despesa com elevadores. Tá? Assiste esse vídeo. Esse vídeo, ele explica... aqui no condomínio, o contrato era de 5 anos. Certo? Existe uma cláusula, na verdade, não é cláusula, existe uma lei que ela protege o consumidor, ela protege a empresa contratante, de que se existe alguma cláusula chamada cláusula leonina, ou seja, a cláusula que serve a um lado só. Aquele contrato é invalidado. Não existe contrato de prestação de serviço com obrigatoriedade de 2 anos. Então, eu já posso falar isso para você de antemão.
você pode procurar um advogado, apresentar um advogado e pedir para ele entrar com... Não entra com a defesa, mas você fale para a empresa, olha, lá esse meu vídeo explica direitinho os passos. Você vai chamar eles para conversar, a empresa, você vai falar, esse contrato está errado, eu não quero que esse contrato continue assim. Negocia aí para 30, 60 dias, no máximo aceite 90, no máximo. Por quê? Porque para essa empresa é muito cômodo ele, como prestador de serviço, pisar na bola e não ter nenhum tipo de punição por 2 anos. Isso não existe. Então, você pode solicitar teu jurídico, você fala o que eu consegui lá, mostra o vídeo, você fala o que eu consegui, o teu jurídico vai, com certeza, te apoiar nisso, vai te mostrar caminhos. E quando é que você usa o jurídico? Você usa o jurídico se, ao chamar a empresa para conversar, você fala, ó, eu tenho aqui alguns pontos para conversar. Ponto 1, a prestação de serviço não está boa, eu preciso que melhore nisso, nisso e nisso. Ok. Ponto 2, aí o ponto 2, o contrato está errado, comercialmente, como síndico, eu não posso aceitar mais. Vamos acertar o contrato. Por quê? Porque aí, dentro desse prazo, você equilibrou forças. Se você equilibra forças, eles vão te dar ouvidos. Se você não equilibra forças, eles vão levar do jeito que quiser por esses 2 anos. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria responder em relação. Agora, vamos falar dessa questão contratual também. Dá uma olhada no contrato, Maria Luísa, se é igual ao contrato que a Alessandra comentou que tem lá. O contrato, no caso da Alessandra, fala que, se cancelar o contrato, o condomínio não pode, durante 6 meses, contratar ninguém da empresa. Se fizer, vai ter multa. O dono da empresa de serviços, né, a empresa de serviços, pode colocar isso no contrato? Pode. E aí, se você fizer, com certeza eles vão vir em cima cobrando multa. Por quê? Porque existe custo para treinar um funcionário, para preparar um funcionário. É claro que eu vou falar agora para vocês um caso meu aqui, que foi diferente. Eu tinha uma empresa que prestava serviços de portaria para nós e limpeza. Na verdade, a síndica anterior fez uma contratação muito especial. Eles faziam portaria, limpeza, CFTV, a parte de antena coletiva, câmera, toda essa parte eles cuidavam também, manutenção de bombas d'água, e quando precisava de qualquer coisa em alvenaria, era eles, e quando precisava de questões elétricas, eram eles também, para vocês entenderem. E, para melhorar, o cunhado dela era um dos faxineiros. Não, faxineiros, tá bom? E aí era um cara que varria e não varria nada, vamos colocar assim, passava mais tempo... A limpeza nunca aparecia. A limpeza não aparecia. Situação. Essa empresa, eu tive esse tipo de conversa com eles, eu exigi um plano de trabalho, eu exigi relatórios, porque o tal do bastão, nunca chegava o relatório de bastão para mim. E nesse trabalho, eu também exigi deles que organizasse o contrato, porque o contrato estava falho. E eu mostrei coisas no contrato que, se eu cancelasse o contrato, eles seriam prejudicados. Então, assim, eu agi de boa fé de verdade. Eu mostrei tanto coisas que estavam erradas no contrato que prejudicaria o condomínio, como mostrei coisas que prejudicariam eles. Na época, eu mudei a data de pagamento do 5º dia útil para o dia 17. Por quê? Porque eu queria ter os documentos do mês, garantido que o pessoal recebeu cesta básica, vale-refeição, vale-transporte. Eu queria essa garantia
que o salário estava na conta para depois pagar a eles. Então, teve um mês que eu paguei, além do mês, eu paguei mais 17 dias, que era para fazer esse jogo, 17 não, mais 15 dias, que era para fazer esse jogo no contrato. Eles toparam, nós organizamos o contrato. Então, veja, é um passo de cada vez. É que nem você jogar dama, jogar xadrez. Você não pega a sua peça na dama e sai aqui de trás e já faz dama lá no final do tabuleiro. Você vai comendo peça por peça, jogada por jogada. E foi assim que eu fiz. Quando passou um ano e pouco, e eles não melhoraram, eles não melhoraram, e eu continuava pressionando. O que eu fiz, então? Eu falei que, se não houvesse mudanças, iria cancelar. Dei ali mais um prazo, e nesse período eu descobri, através de um funcionário, porque a gente, que é um síndico, uma síndica, um síndico mais presente, você acaba sabendo, você acaba conversando com os profissionais. Sim. E o que aconteceu nessa situação? Um dos profissionais falou: seu David, me ajuda. Olha a situação. Um senhor dos seus 58, 60 anos me ajuda. Eu falei: por quê? Fazem X dias que eu não recebo. Eu tenho folga trabalhada de 3, 4 meses que eles não me reembolsam. Eu tenho salário que tem 15, 20 dias que não me pagam. Eu tenho cesta básica atrasada há 30 dias. Eu falei: como assim? Eu falei: tenho. Eu falei: mas eu tenho o seu holerite assinado por você. Não é possível que você não recebeu. Ele está assinado. Eu só pago se eu vejo o holerite de vocês assinado. Aquele senhor sacou o holerite do bolso. Mostrou para mim: está aqui meu holerite, não está assinado. Eles trouxeram para que eu assinasse, para levar para você sem me pagar, e aí eles iriam, então, me pagar após você me pagar. E eu não aceitei, porque, como ele ficou bravo, nervoso na hora, ele ficou com o holerite no bolso, o supervisor foi embora e eles falsificaram a assinatura dele. Nessa situação toda, o que eu tive que fazer? Eu falei: vocês têm 30 dias para regularizar. Olha como eu fui paciente, hein? Vocês têm 30 dias para regularizar todos os salários, férias atrasadas, folgas trabalhadas que vocês não pagaram. Se vocês não regularizar tudo em 30 dias, eu vou cancelar o contrato. Passou 30 dias, não deram a mínima. Eu liguei para saber: precisamos de mais 30. Naquele dia, eu já tinha comentado com o grupo gestor. Naquele dia, eu avisei o grupo gestor: estou cancelando. Eu não levei isso para a Assembleia. Eu tomei a decisão. Por quê? Porque, civilmente, eu sou responsável. Se eles continuam trabalhando sem receber FGTS, sem recolher, por exemplo, o INSS, sem receber o que é direito deles, eles vão entrar com processo contra o condomínio, e os condôminos podem virar para mim e falar: você é responsável. Tá? Então, nessa situação, nesse caso, pode ser rescindido o síndico sem passar por uma assembleia? Eu posso rescindir qualquer contrato sem passar pela assembleia. Você pode rescindir, exceto, então vamos lá, exceto quando a convenção ou o regulamento interno diz que não pode. Por exemplo, no caso de Diadema, que eu contei para vocês da síndica lá, a convenção diz que só pode trocar de administradora se for aprovado em assembleia. Ela trocou o administrador e mandou mensagem para todo mundo: fiz porque era necessário, era urgente, eu só trabalho com a administradora da minha confiança. E colocou lá algumas situações de um ou outro título pago em atraso, que era culpa da administradora, e por conta disso ela cancelou o contrato. Ok? Então, veja, você, síndico, pode cancelar qualquer contrato, exceto se a convenção e o regulamento interno proíbem. Agora, fala para mim. Tem um ditado, né, acho que é bíblico isso, que fala assim: nem tudo que
que eu posso me convém. Acho que é um texto do apóstolo Paulo. Apóstolo tá? Paulo falou. Apóstolo Paulo. Então, Tudo me é nem lícito, tudo mas que eu... tudo me convém. Exatamente, né? Então, depende da tradução, muda um pouquinho, Além de mas é isso. síndica, eu sou Tudo me é pastora. lícito. Ah, muito bom. Então, assim, ó, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, o síndico inteligente, o que ele faz? Quando ele vai ter uma situação que pode ser colocada em xeque a sua integridade, porque envolve somas altas, porque envolve interesses, ele leva para a Assembleia. Né? Mas, no caso desse pessoal, eu demiti. E, chegando ao final, o porquê, o início da nossa conversa foi, pode contratar ou não pode contratar? O contrato não falava se podia ou não podia. Como o contrato não falava se podia ou não podia, isso é uma questão meramente comercial, eu chamei todos os meninos da portaria, da ronda, da limpeza, todos não, exceto 2, tá? Exceto 2. Mas todos os outros eu chamei, falei para eles, eu vou rescindir o contrato amanhã. Foi um negócio assim, muito corrido para mim. Falei num dia, no outro dia falei com outro grupo, estou rescindindo o contrato. Você quer continuar trabalhando aqui? Quero. Então você vai fazer o seguinte, você vai lá e pede demissão. Vai lá e pede demissão, simples assim. Então todos eles foram na empresa, pediram demissão e o que foi o bom para o condomínio onde eu sou morador e síndico? O que foi bom é que nenhum destes que eu recontratei, né, vamos chamar assim, pela outra empresa, foram até o Ministério do Trabalho, porque vocês sabem que quando um funcionário, a Alessandra de RH, ela pode confirmar isso, quando um funcionário vai no Ministério do Trabalho por uma empresa terceirizada, né, colocar a empresa terceirizada em processo, abrir processo, ele pergunta, a empresa terceirizada, você trabalhava, e aí vem a questão que a Alessandra colocou, você trabalhava sempre no mesmo local? Sim. Se você trabalha sempre no mesmo local, então o contratante do serviço automaticamente é corresponsável. Exatamente. E nisso o condomínio poderia ter pago muitas. Você imagina a gente que estava trabalhando sem receber hora extra há mais de anos. Então eu falo para vocês, olha, gente, tudo com muito cautela, tudo com muito respeito, dá certo. Pode vir dar um ou outro erro? Pode. Os 2 que eu não quis contratar entraram com processo. Um deles, Deus é tão bom que eu não sei o que aconteceu, que ele não apareceu na audiência, nem na primeira, nem na segunda, e sumiu o processo, acabou. O outro deu um valorzinho de R$900. Por quê? Era um funcionário de passagem, ele tinha chego, por exemplo, em maio. Quando foi junho, eu cobrei a documentação, não, ele é registrado do outro condomínio, mas para o mês que vem o registro dele. Quando foi no mês julho para agosto, não veio a documentação, e aí eles falaram, não, ele não quis mais trabalhar aí. Então, veja, ele passou 2 meses e pouco, e por conta desses 2 meses e poucos sem registro, eu tive que pagar R$900. Mas até aí, dos males o menor. Né? Fui enganado, e a gente vai aprendendo aí com o jogo. Mas eu falo para vocês, qual foi a questão? Eu vi o contrato, organizei o contrato. Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, eu fui para o mercado verificar como funcionavam as demais empresas. Depois, eu chamei eles para uma negociação, um ajuste. Eu fui correto, eu dei a chance para eles. Mas eles desperdiçaram. E desperdiçaram por mais de 1 ano. Chega uma hora que paciência tem limite, né? E aí foi onde eu agi para tirar eles fora quando eu soube que eles estavam falsificando documentos.
Então, eu falo para vocês que estão aqui participando hoje, para quem ouvir a gente. Pessoal, não tenha dúvida. O Código Civil brasileiro dá todos os poderes ao síndico, exceto se não estiver determinado em convenção. Se tiver o contrário na convenção ou regulamento interno, então não. Porém, é de inteligência o síndico ter apoio do grupo gestor e ter respaldo dos condôminos. Se ele não tem apoio do grupo gestor, não tem apoio dos condôminos e vai ficar brigando com os condôminos, vai acontecer com ele, Maria Luísa, o que aconteceu com o teu ex-síndico e o que vai acontecer com o síndico da Alessandra quando vencer o mandato dele. Porque até lá a Alessandra vai ter feito o trabalho e as pessoas vão começar a comparar o que ela fala, o que ela faz, o que ela mostra, com o que ele faz e com o que ele mostra. Vai ter um ou outro que sempre o defenderá? Vai. Por quê? Porque foram beneficiados, né? Agora, vai ter uma situação que é insustentável. Quando o cara está indo mal, quando ele é autoritário, quando ele é o dono do condomínio, quando ele é medíocre, né? Ou quando os contratos deles... quando os contratos deles são sempre assim incompetentes, né? Faço assim com aspas, incompetentes, vocês podem ter certeza, uma hora a casa cai, tá bom? Gente, é isso. Eu agradeço a participação, a exposição aqui da opinião de vocês. Fico à disposição. Desejo que vocês consigam aí acompanhar a turma nos demais módulos. E assim, até porque nosso próximo módulo vai ser agora o financeiro completo. E depois entra, se não me engano, na parte aí do sistema, na implantação do sistema, que é uma forma, viu, Alessandra, de ter certeza que o Honda está trabalhando, tá? É implantar um sistema de controle. E aí a gente mostra como fazer isso, o Honda não ficar assistindo filminho no celular de madrugada em vez de trabalhar. Tá bom, gente? Um dos candidatos que concorreu comigo, era conselheiro, ele falou que ele estava escondido no estacionamento no celular. Aí, quando encontrou com ele, ficou sem graça. Então, assim, Alessandra, você é conselheira? Eu não, eu fui convidada, mas com a gestão atual não tem condição, não. Infelizmente, não dá para... Porque eu ia discordar de tudo e ele não aceita. Infelizmente, eu tenho tudo registrado por e-mail. E ele mente à vontade na Assembleia. Acho que a decisão da Alessandra foi certa, sabe? Porque quando você está numa situação em que você está colocando em risco a sua saúde física e mental, não vale a pena. Por mais que seja seu patrimônio e tudo, não vale a pena, porque é você estar ali num desgaste desnecessário, né? Então, a gente já procura trabalho, emprego, né? Ou fazer uma atividade que nos dê prazer, que nos dê reconhecimento. Dificuldade todas vão dar. Agora, ficar num lugar que sabe, ruim para a saúde, vendo a pessoa mentir, você sabe que está mentindo, vendo a pessoa fazer coisas erradas diante da lei que você conhece. Então, o melhor é se afastar. Como que eu ia assinar? Eu ia pôr em todo o relatório, ó, faz por conta, eu não aceito, e eu ia relatar, exatamente, ele ia me aceitar, ele ia rasgar meu relatório, que eu tenho certeza disso. Ia pôr você para correr. Uma dúvida porque, que eu tenho. olha, Maria Luísa, eu não sei você, mas o meu síndico não conhece a convenção do condomínio, ele só conhece a parte da convenção que pune os moradores. Ele esquece dos nossos... Exatamente, ele desconhece das que são dos nossos direitos, e eu viro e mexo, eu mando e-mail com elas para ver se ele vai decorando. Eu devorei a convenção e o regimento interno do nosso condomínio. Parabéns, Maria Luísa, porque é muito importante um síndico que não passa apuros. Porque o meu passa apuros comigo, ele passa vergonha comigo, no crédito e no débito, como dizem. David, só uma dúvida que eu tenho, antes de estar encerrando ali. Pois não.
como nós temos aqui, até num dos módulos você falou sobre isso, da questão do livro de registro de reclamações que a gente tem na portaria. Ok. Esse livro, né? Esse livro, todas as reclamações, só que tem condômino que não quer por lá e manda por WhatsApp, né? Esse WhatsApp, vamos dizer assim, se eu jogar para o computador e imprimir isso aí e anexar junto ao livro de reclamação, ele se torna válido ou somente se a pessoa for registrar e assinar o livro de reclamação? Vamos E lá. a outra pergunta seria, referente ao mesmo livro. Esse livro de reclamação, vamos dizer assim, um condômino tem autorização para chegar e pegar esse livro para ler as reclamações que tem ali? Ok. Então, sobre reclamação, livro de registro de reclamações. Isso. Primeira questão, sobre o WhatsApp, se ele pode mandar reclamação no WhatsApp. Tudo isso depende de convenção, regulamento interno ou votação em assembleia. Se a tua convenção constituiu um livro de registro de reclamações, é lá que deve ser feita a reclamação. Porém, quando eu não sei a idade do seu condomínio, o meu condomínio aqui data de 2007, 2008. Não havia WhatsApp. 1900 e pouco, não havia WhatsApp. Não havia WhatsApp. Então, veja só, o que eu fiz? Um dos nossos módulos é a questão da comunicação eficaz. Eu votei em assembleia uma mudança na forma de comunicação dentro do condomínio, para que eu pudesse ter qualidade de vida e para que o condômino pudesse ser atendido de forma mais rápida. A partir desta mudança, eu comecei a introduzir a possibilidade do uso de aplicativos, ok? Porém, ainda não estava determinado o WhatsApp, porque o WhatsApp surgiu depois que eu tomei esse voto. Bom, quando foi recentemente, por conta da pandemia, nós tomamos um voto eletrônico com todos os condôminos, autorizando que não precisava mais usar o livro de registro, que poderia mandar por WhatsApp. Nesta circunstância, eu colocaria o adendo, que o registro por WhatsApp será printado, será impresso e vai para o livro. No teu caso, aí ficaria válido. No meu caso, eu mantive tudo eletronicamente e dei a garantia de guardar backups por até 1 ano. Então, se você tem isso até 1 ano, você só precisa printar para a parte que está sendo acusada. Ok? Só que o que eu posso te adiantar nisso? Posso te adiantar o seguinte, e aí a gente pode conversar isso no próxima terça, mas eu vou dar aqui um rápido spoiler. Quando você tem um caminho como o WhatsApp, é fácil a pessoa entrar e reclamar. Uhum. Crie um mecanismo que, antes dela reclamar para você, ela tente resolver o problema. E agora, falando para você que, além de síndica, é uma pastora. Você sabe, lá na Bíblia, tem lá em Mateus, se teu irmão te faz pecar, vai ter com teu irmão. É bíblico, né? Então, numa situação dessa, se tem um condômino que está com problema com o vizinho, primeira situação que ele tem que fazer é falar com o vizinho. E não comigo. Ah, mas eu não quero me expor, eu já ouvi isso, é para isso que eu te pago. Não. Isso. Eu como síndico entro não para resolver a inicial, eu entro para ser determinante. Eu entro assim, você já tentou as vias de conversar com ele, não resolveu? Não resolveu. Eu vou chamar ele para conversar junto com você e nós vamos expor o caso. E lá você vai relatar que já tentou conversar. Então, a gente tenta primeiro resolver o problema entre os vizinhos, eles. Não resolveu, aí reclamação, aí envolve as partes para poder resolver. E eu vou falar mais disso, eu estou gravando, inclusive, um vídeo raiz. Nessa semana eu vou gravar, vai ser postado semana que vem, como resolver
brigas, né? Conflitos, né? Conflitos entre condôminos, tá bom? Ficou respondido então, Maria? Ficou respondido. Então, realmente, como a nossa convenção e nosso regimento interno, que eu devorei, não consta que é de 1900 e algumas bolinhas, né? Que nosso condomínio tem 25, quase 30 anos. Eu não existia o WhatsApp, só que a maioria das reclamações está sendo via WhatsApp, né? Então eu creio que resolve tem que fácil. passar isso na Assembleia. Você pode resolver fácil, viu, Maria? Faça um comunicado como se fosse um edital, dizendo que você vai lançar uma pesquisa eletrônica com força de voto para tomar essa decisão. Eu vou mandar para você um modelo que eu fiz aqui recentemente para abrir a academia 24 horas, tá? Só que aqui a gente faz uma unidade a cada hora. Mas, como estava restrito apenas 8 horas do dia, a gente abriu 24 horas. Então, quem quer usar 11 da noite pode, 2 da manhã pode. E aí a gente fez uma pesquisa eletrônica, mandamos para todos os condôminos, e como ela foi com força de voto, expressos, determinando quem pode participar e tudo mais, e mostrando que é seguro, né? Aí o pessoal preenche eletronicamente pelo Google, e quando vem a resposta, você pode apresentar o resultado. Foi isso que a gente fez, e na próxima E isso Assembleia... é válido daí? É válido, é válido. Por que que é válido? Porque você está numa fase de pandemia. Então, aonde a Assembleia ainda não deliberou sobre esse assunto... Não está liberado. Aonde não deliberou, ainda não decidiu, você pode fazer neste período de pandemia. Agora, quando terminar o período de pandemia, um dos primeiros votos que eu vou tomar com os condôminos, aí, claro, em assembleia, é o uso deste recurso que é maravilhoso. Porque você expõe o problema, você expõe possibilidade de solução, você então joga a planilha eletrônica e deixa o pessoal votar. Entende? É muito fácil. Quando não é uma coisa que depende de muito debate, por exemplo, eleição de síndico depende de debate, depende de apresentação de propostas. Numa situação como essa, não dá para ser uma planilha eletrônica que define. Né? Dá para ser uma assembleia virtual, é diferente, aonde possam votar. Tá bom? Entendi. Valeu, meninas. Foi um prazer estar com vocês. E a segunda lá? Qualquer condômino pode ler esse livro? Obrigado. Tá bom. Qualquer condômino pode ler o livro. Ele não pode tirar o livro do local destinado para registro das reclamações. Mas, por exemplo, se o teu livro está na portaria, ele pode levar a cadeira, pegar um banquinho, sentar lá perto da portaria e ficar lendo o livro lá? Pode. Ele só não pode tirar o livro de lá, porque se tiver uma ocorrência, tá? Se tiver uma ocorrência, ninguém vai conseguir fazer o registro. Por isso que ele não pode tirar o livro de lá. É esse o problema, que ninguém quer registrar reclamação em livro de ocorrência, porque lá daí, vamos dizer assim, porque lá eles assinam, né, a reclamação, e daí o outro condômino vai lá para ler. Esse que gera o conflito do livro de reclamações. Então, o pessoal quer correr de resolver o conflito. Porque é fácil você soltar a bomba e deixar o síndico se virar com ela. Não, não faça isso. Fala, ok, eu vou aparecer para resolver depois que você tentar a primeira vez. Se você não tentou... O meu caso aqui, te falo rapidinho, o meu caso. Está tendo barulho de unidade. Eles não ligam. Na minha forma de comunicação eficaz, não é para o síndico que liga. Ele liga na portaria, o Ronda vai até a unidade. O Ronda vai até a unidade perceber, está realmente tendo barulho? Ok. E ele só vai lá para verificar se está tendo barulho se o reclamante disser: eu já liguei, eu já pedi para parar. Eu tive um caso de uma festa aqui, que era 2 da manhã, rolando festa, a moçada feliz da vida dentro do apartamento. A moradora ligou para o apartamento e falou: a gente não consegue dormir, já são 2 da manhã.
eu quero que vocês parem, ou que vocês diminuam o barulho. Resultado, não pararam. Ela ligou na portaria, o Honda constatou, falou com eles, não pararam. Autuados, pagaram a multa de uma taxa condominial. A taxa condominial aqui é R$650. Tá? Então... eu realmente, nesse ponto, eu não vou também. Esses dias também eu até desligo meu celular a partir das 10 da noite. Eu deixo qualquer coisa, uma emergência das emergências, que eu falo sempre na portaria, emergência das emergências para me chamar na madrugada, né? Agora, a questão de barulho, eu não vou sair da minha residência e bater na porta do morador que está fazendo barulho. Sim. Né? Mas você precisa deixar isso documentado. Dá uma olhada lá depois. Vai chegar a hora ainda, que é comunicação eficaz. Comunicação eficaz é o nome da matéria. Aí vocês vão ver o que eu fiz. Lá tem um modelo, inclusive, que eu votei com os condôminos e está sendo usado assim com bastante sucesso. Tá bom? É bom, isso a gente vai aprendendo, né? Vamos, temos tempo. Às vezes estão alcoolizados, estão drogados, eu vou dar minha cara para bater lá, vou arriscar até minha própria vida, né? Então, tem que tomar esse cuidado. De jeito nenhum, é verdade. Valeu, gente. Uma boa noite, obrigado. Obrigada, David. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Maria. Boa noite, David. Boa noite, David.